Bom dia. Bom dia. Está muito alto? Tá bom. Tá bom. Então, uma grande alegria poder estar aqui. Agradeço ao pastor João Paulo pelo convite, agradeço a organização do acampamento também. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante relevante: a vida humana, causas naturais ou design inteligente. É sobre isso que nós trataremos nesta manhã. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua graça, obrigado por tuas bênçãos, pelo teu amor. Te louvo também pela grandeza da criação que aponta para ti. Nós fomos criados de uma forma extremamente maravilhosa e isso demonstra a tua glória. Nós oramos que o Senhor abençoe cada pessoa aqui presente, que nós possamos sair fortalecidos e ávidos por defender a tua palavra e a criação vinda do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Esse tema é importante porque nós somos bastante expostos a uma informação contrária a isso que vamos falar hoje, né? Então nós desde a juventude, desde a adolescência, na escola aprendemos que a vida veio de causas naturais, processos químicos aleatórios, não guiados. E hoje nós vamos ter uma abordagem um pouco diferente. Será que tem lógica entendermos que nós somos fruto do acaso? É isso que o seu professor de biologia vai te dizer, também o seu professor de química. Mas será que isso é verdade? Você tem como apresentar argumentos científicos para ir contra esse ensinamento? Então é sobre isso que nós vamos falar. O grande alvo desse breve estudo é responder a pergunta: nossa vida humana, ela vem de causas naturais ou existe um designer, alguém que pensou em nos fazer de uma forma assombrosamente maravilhosa? Por que isso é importante? Porque tem a ver com a nossa origem. Se eu entendo que eu sou fruto do acaso, qual será o meu destino? Um destino sem esperança, não é? Se eu sou fruto do acaso, então você pode comer, beber, brincar, se alegrar, que amanhã você vai morrer e tudo acaba, você vai virar pó. Agora, se você percebe que existe um Deus que te criou, que pensou sobre você, um dia você estará prestando contas a esse Deus. E um outro ponto: se Ele te criou de uma forma maravilhosa, o que Ele quer de você? Então muda totalmente a forma de nós pensarmos e avaliarmos a vida. Entender a nossa origem impacta o nosso destino lá na frente. E eu gostaria de compartilhar com você Salmo 19, onde nós lemos: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é de uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Uma linguagem poética mostrando que a criação aponta para a glória de Deus. E você sabe disso. Você sabe disso. Se você profundamente analisar, obviamente você vai chegar à conclusão que existe um Deus criador. Ora, quando você olha para um carro, lá está o seu design. Tem um sistema de frenagem, tem um sistema de combustão, não é? Você tem os faróis, tem várias funções. Alguém pensaria que um carro é fruto do acaso? De jeito nenhum. Através dos anos, o homem foi acumulando conhecimento, e com a tecnologia que temos hoje, temos um carro. Você tem um celular, olha só, o seu celular até liga, não é? Ele até liga, até faz chamadas, embora você não use para isso. Mas você vai ter seus aplicativos ali, você vai ter o WhatsApp, você vai entrar na internet, né?
para usar o seu celular, você paga a conta pelo celular, você entra no banco, você faz muitas coisas através do celular. Então imaginem que você agora foi para uma trilha, e ontem eu fiquei bastante feliz com a trilha, porque o nosso kit anti-onça deu certo, não é? Então ninguém aqui foi atacado por onça, a onça nem se aproximou, deu tudo bem, né? Tiramos foto lá no tanque de guerra do exército. Então muito bacana a nossa trilha. Mas imaginem que o pastor João Paulo fale para nós assim: olha, a partir daqui nenhum homem pisou. Esse local é um local desconhecido. E aí você então, né, acampante aqui em Dourados, vai dizer: vamos lá, pastor João Paulo. E o pastor João Paulo diz: vamos. E você começa, caminha 1 quilômetro, 2 quilômetros, ninguém tinha pisado naquele solo. De repente, o Samuel, cadê o Samuel? Isso para eu não errar, obrigado, os dois ali, os 2 Samuéis, né? Um deles vai falar assim: pastor João Paulo, olha o que eu encontrei. E aí ele pega um celular. O que você vai pensar? Olha só como o Senhor é bom, isso se formou aqui, através de processos químicos aleatórios, não guiados, com milhões, bilhões de anos, o celular apareceu aqui. Você não vai pensar isso? Seria tolice, não é? Seria idiotice você dizer uma afirmação como essa. Você diria o seguinte: pastor João Paulo, a sua informação não é precisa. Alguém esteve aqui e deixou esse celular. Então a complexidade, o design, aponta para um Criador, aponta, no nosso caso, para Deus. E quando você olha então os livros, é possível que de forma aleatória, se você pegar ali várias letras, pode ser que uma palavra saia ao acaso. Se você for uma pessoa de sorte, quem sabe 2 palavras saiam ao acaso. Será que uma frase sai ao acaso? Com muitas tentativas pode ser que sim, até 2. Mas um livro de 500 páginas ao acaso é impossível, não é? Então a informação, ela aponta para um ser inteligente. Então os escritores aqui, né, quem escreve artigo, quem escreve livro, ele se debruça na mesa, né, e sobre o computador, e ali faz a sua obra intelectual. Informação, inteligência. É assim. E nos processos naturais nós também percebemos isso. Olha só, processo natural. Você está andando na praia, né? Vou tirar férias, vou para a praia. Olha só, e lá no meio da praia você encontra um castelo de areia. Você vai pensar que esse castelo de areia surgiu do vento? São processos naturais aqui? Claro que não, né? Alguém arquitetou esse castelo de areia. Você vai ver que são várias casas, nós temos um escrito ali, mostrando uma marca, não é? Você tem as casas com janelas, você tem portas. Alguém pensou no design, nessa forma meio que piramidal. Alguém pensou, e você sabe disso. Você vai andar pela praia e diz: olha que bonito, né? Uma arte feita por uma mente muito inteligente, para que esse resultado fosse encontrado. E olha isso daqui. Você sabe diferenciar muito bem causas naturais de um processo feito. Então aqui nós temos o Monte Rushmore, né, nos Estados Unidos, Dakota do Sul, não é, Johannes? Dakota do Sul. Então aqui, ó, uma foto, né, à minha direita, à esquerda de vocês, você tem um monte como ele é, processos naturais. Os americanos tiveram uma linda ideia. Eles esculpiram o monte no século XX. Esse esculpir o monte demorou 14 anos, pelo menos. E quem são essas pessoas aqui? Deixa eu pegar meu apontador. Vamos ver se vocês estão bons de história, hein? São 4 presidentes dos Estados Unidos aqui. Quem é esse daqui? George Washington, né? Primeiro presidente americano. E esse segundo? Isso mesmo, Thomas Jefferson. Acertou. E o terceiro?
Lá atrás, isso, Theodore Roosevelt, né? Abraham Lincoln. Então quer dizer, todos eles tiveram uma história aqui nos 150 anos ali, resumimos essa história americana, grandes homens. Então alguém esculpiu a pedra. Você não vai falar, uau, como a chuva é poderosa, né? E fez isso. Não, foi uma mente inteligente que fez isso. Então, da mesma forma que um relógio muito bem feito, com design, com sentido, né, com propósito, ele aponta para o relojoeiro, a vida humana também vai apontar para Deus. Essa célula humana que você tem aí, isso aqui é um modelo da tua célula humana, tá? Você tem mais ou menos umas 30 trilhões dessas células humanas no seu corpo agora. Elas estão trabalhando. Essa célula, ela é infinitamente mais complexa que o celular que eu mostrei para vocês. Infinitamente mais complexa que o carro, que precisa de grande tecnologia. Ela tem mais informação do que qualquer livro que você conheça. E aí nós vamos olhar para essa célula e falar, uau! Processos naturais, aleatórios, não guiados, formou essa célula? É absurdo. É muito mais absurdo do que achar que um celular foi formado pelo tempo, por reações químicas aleatórias. E por que eu digo isso? Vamos agora olhar essa célula com outros olhos. Quem é estudante de medicina aqui? Eu sei que tem estudante de medicina aqui. Tá todo mundo dormindo, estudante de medicina? Bruno, quem mais estuda medicina? Todo mundo dormindo. Olha só o perigo. Cadê o apito? Não é? Vão perder no acampamento de Dourados a aula de biologia na faixa, hein? Na faixa, de graça, olha só. Então, quando a gente pega a célula humana, você tem ali a menor célula, aliás, a menor fábrica do mundo. A menor fábrica do mundo. Você tem aqui algo especializado na construção de tecidos. Existe uma área para produção de energia. Você tem estoque, né, armazenamento, exportação. E ainda essa fábrica, ela se expande, ela se divide. Vejam só alguns detalhes dessa grande fábrica. Vamos olhar, cadê meu apontador? Vamos olhar apenas essa estrutura externa aqui. Essa estrutura externa, a membrana plasmática. Você tem aí na sua célula, você é um eucarionte, você tem na sua célula isso daí, tá? 30 trilhões de células. Na verdade, assim, um homem tem mais ou menos 37 trilhões de células em média, pelo seu tamanho. A mulher, 28 milhões, né, de células em média. Vamos pegar uma célula tua, só uma, tá? Eu quero pegar uma célula do músculo. Perfeito, beleza, você pega a sua célula do músculo. Não, pastor, eu quero pensar na célula hepática, na célula do fígado. Maravilha, elas têm estruturas bastante semelhantes. Então vamos pegar aqui apenas esse envoltório externo e estudá-lo. Membrana plasmática. Ó, eu vou pegar um microscópio bastante potente. E é aqui que você encontra, a membrana plasmática, ela é feita assim: 2 camadas de gordura. Essa parte aqui é hidrofílica, ou seja, ela atrai água. E essa parte interna, ela é hidrofóbica, ela repele água. Olha que bacana. Essas estruturas, essas proteínas, né, uma proteína de canal, para a água passar pela célula, muitas vezes vai usar essa proteína. Interessante que essa membrana plasmática, ela vai ser importante, por quê? Porque delimita o tamanho da célula, não é? Deus fez dessa forma, delimita o tamanho da célula. E protege também as estruturas aqui de dentro da fábrica. Protege o núcleo, que é o centro de informações, protege a mitocôndria, que é a manutenção de energia, e todas as outras estruturas envolvidas no citoplasma. E lá está então a membrana plasmática. E ela é semipermeável, né? Se você quiser
por exemplo, colocar uma membrana no seu celular para proteger, o que você vai fazer? Você vai colocar um plástico. Colocou um plástico, não vai passar água, não vai passar nada. Como é que eu vou pôr um plástico numa célula? Não tem como, senão não come a célula, né? Senão produz coisas e não sai dali. Mas ela é semipermeável. Então várias substâncias passam para dentro da célula, de várias formas. Por exemplo, difusão facilitada, olha esse nome. Então você tem solutos, estruturas mais concentradas fora da célula, que pela diferença de concentração entram na célula, e vice-versa. Quando ela precisa muito de algo, por exemplo, oxigênio, ela usa proteínas carreadoras. Então tem proteínas específicas para o oxigênio entrar aqui. Então a gente chama isso de difusão facilitada. Tem a difusão simples e difusão facilitada. Só o acaso para fazer uma coisa dessa, não é? Você tem ali também a osmose, que regula toda a entrada e saída de água dentro da célula. Mas tem mais coisa. A célula precisa de potássio dentro para fazer suas reações químicas. E o sódio, ele deve ter baixa concentração dentro da célula. Só que tem um problema. Tem um problema, sabe por quê? Fora da célula tem muito sódio. Vamos ver se vocês estão comigo. Se tem muito sódio dentro da célula e poucos... Se fora da célula tem muito sódio e dentro tem pouco, qual que é a tendência natural? O sódio, ele sai da célula ou ele entra na célula? Ele entra na célula. Então é claro, tem muito sódio fora, vai entrar para dentro, tem pouco sódio. Mas existe uma estrutura chamada de bomba de sódio e potássio, que não permite que isso aconteça. Então nós temos a célula trabalhando para, mesmo contra a concentração, joga sódio de dentro para fora e traz potássio. Potássio tem menos dentro, menos fora da célula, e eu preciso de mais potássio dentro. Então essa bomba de sódio e potássio joga potássio para dentro. Olha só, sódio vai para fora, potássio para dentro. Que maravilhoso, não é? Que tecnologia nós temos aqui para entrada e saída de substâncias. Mas existem mais coisas. A gente sai agora da membrana plasmática e vamos estudar a fonte de energia da célula. Você precisa de combustível, não é? Então você está dirigindo, qual que é o combustível do carro? Gasolina, álcool, diesel, o combustível acaba. Nós fizemos de Três Lagoas a Dourados um tanque. Se eu não enchesse mais o tanque, o carro pararia ali. Quem tem placa solar em casa? Olha só, alguns com placa solar em casa. Energia, né? Eu quero baratear a energia. Só que você sabe que daqui a uns 15, 20 anos, a sua placa solar já não vai ter a eficácia que tem hoje. E você vai ter que trocar sua placa solar, na maioria das vezes. Pois então, o Senhor Deus, o designer, ele colocou uma fonte de energia aqui, que são essas estruturas membranosas chamadas mitocôndrias. Ali produz ATP, e ATP é energia para todo o metabolismo celular. E energia atrás de energia, e a célula não para, muita energia, não para. E quando a gente olha com um microscópio as estruturas de forma mais pormenorizada, olha só como que é essa mitocôndria. Ela tem uma dupla camada, e nós temos essas cristas mitocondriais para que haja mais área para a produção de energia. Mas olha que bacana, olha que top, né? Como diz uma colega minha lá em 3 de agosto, olha que top das galáxias aqui. Nós temos DNA dentro da mitocôndria. Sabe para que serve esse DNA? Porque a mitocôndria, ela tem a informação para se produzir, se reproduzir. Isso daí é muito bacana. Quando eu penso nisso, que na célula humana você tem a membrana plasmática, que ela é semipermeável e tem várias formas de entrada e saída de substâncias. Quando eu olho para a mitocôndria, que é uma eficaz produtora de energia, e ela ainda se reproduz, é como se tua energia solar está acabando lá na sua casa, a placa solar ela se reproduz, sabe? Então você tem lá 15 placas solares, está precisando de mais, ela se reproduz automaticamente, você vai para 30.
Ou seja, solucionou o problema de energia da tua casa. E sem você mandar, a própria placa solar, ela tem a sabedoria para entender que a energia está faltando e ela se reproduz. É isso que faz a nossa querida mitocôndria. Então você tem uma estrutura que produz energia para a célula e o designer colocou algo funcional para que essa produtora de energia se reproduza e a célula tem energia por toda a sua vida. Não precisa se preocupar com energia, lá já está a informação. Então não é maravilhoso isso? Não é extremamente maravilhoso? E aí nós temos algumas outras estruturas, ó. Você sai da membrana plasmática, você agora já sabe muito bem o que é a mitocôndria, e nós vamos chegando perto do núcleo. Então vocês estão vendo o núcleo tem um material genético. O material genético é o seguinte, ele dá informação de quem você é. Sabe a cor do seu cabelo? Quem dá essa informação é o núcleo. A cor dos seus olhos também. Nós temos estruturas de informação aqui. Eu não disse a vocês que informação aponta para a inteligência? Eu não disse a vocês que quando alguém escreve um artigo, ele passa horas se debruçando ali, sobre o computador, se debruçando numa mesa, colocando as suas ideias, se esforçando intelectualmente? Pois então, aqui nós temos uma informação mais complexa, que é a informação da vida. A cor dos teus olhos, a cor da tua pele, é a sua estrutura óssea, são seus músculos, sua capacidade muscular, é a sua altura. Alguns vão falar assim, puxa, essa informação eu não gostei, eu queria que a minha altura fosse maior, eu queria que eu tivesse cabelo dessa cor. A complexidade da vida, ela está aqui no núcleo. E logo em volta do núcleo, você tem umas bolsas achatadas, uns túbulos achatados. Quem sabe o nome disso daqui? Olha só, eu vou dar uma dica, hein? Vou dar uma dica. Começa com re, termina com tículo endoplasmático. Retículo endoplasmático, E aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso. Se a gente olhar bem de perto, ele é cheio dessas outras pequenas organelas aqui, que são os ribossomos. E aqui mais por fora, do núcleo, o retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático rugoso, como você tem os ribossomos ali próximos, existe produção de proteína. E no liso você tem produção de gordura, tem metabolismo de carboidrato, muita coisa acontecendo. Então a produção está a mil ali nessa pequena fábrica, a menor fábrica do mundo. Proteína, lipídio, as estruturas que a célula precisa. E depois, quando a produção acontece, ela sai daqui, do canal de produção, e vai para uma área de armazenamento. Sabe qual é essa área de armazenamento? É essa outra estrutura aqui. Quem sabe o nome dessa? Boa! Complexo de Golgi, é isso daí. Não está dormindo, complexo de Golgi, O pessoal faz uma piada com o complexo de Golgi. Diz, célula, por que você não quer... Essa é uma piada lá, pastor João Paulo, tá? Célula, por que você não quer sair de casa? É porque eu tenho complexo de Golgi. Mas aqui, esse complexo de Golgi, ele vai armazenar proteínas e outras estruturas. Aqui, nós vamos ter algumas modificações dessas proteínas e ela vai exportar, através de algumas vesículas, para outras áreas da célula. Então, olha que bacana! Você tem a informação da produção, a produção propriamente dita, a armazenagem e a exportação. E não esqueçam daquela produção de energia imparável das mitocôndrias. Como essas proteínas, elas realmente se formam? Vou passar um videozinho aqui, mas antes, nós temos os ribossomos. Guardem esses ribossomos, porque ele é importante nessa produção de proteínas. Vamos ver se eu consigo... Eu estou sem internet aqui.
agora que vocês estão PhDs em célula, membrana plasmática, mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, vocês vão aprender como que uma proteína ela é formada. E por que isso é importante? Porque você é feito à base de proteína. Como eu disse, né? Estrutura do músculo, estrutura óssea, estrutura do seu cabelo, cor dos seus olhos, pele, a sua feição, tudo é proteína. Então olha só esse vídeo que interessante. Vamos ver se vai até o final. Muito bem, então você tem uma célula, essa é a membrana plasmática, né? Então lá está a membrana plasmática. Agora vamos entrar, vamos chegar próximo da célula. Ó, a mitocôndria aqui, ó. Retículo endoplasmático, núcleo. Chegamos no núcleo. Então veja o que acontece. No núcleo nós temos o cromossomo, que é a base da informação. Tudo que você tem, tudo que você precisa está contido ali. Você puxa um fio desse cromossomo e encontra ali as histonas, que são proteínas acopladas a material genético. Parece um ioiô. Olha o seu DNA. Você tira daqui, abre um pouco mais e tem o DNA. Tudo isso dentro do núcleo. Aí vem uma enzima chamada RNA polimerase, essa daqui. E ela vai abrir, olha só, essa escadinha, ela abre o seu DNA. Existem algumas letrinhas aqui, que são as bases nitrogenadas, e vai se formar, de forma codificada, informação, uma outra estrutura chamada RNA mensageiro. Tudo isso dentro do núcleo. O RNA mensageiro ele é formado e ele vai sair do núcleo. Formou-se o RNA mensageiro a partir de uma fita de DNA. Vamos ver o que vai acontecer? Nem tudo é formado perfeitamente logo de cara. Existem uns cortes aqui, uns splices, né? Para que a informação ela vá de forma eficaz. Sai do núcleo, vai para o citoplasma e lá vai encontrar uma estrutura que vocês já conhecem. Esse é o ribossomo. Uma estrutura maior e uma estrutura menor. O ribossomo ele vai chamar uma outra estrutura chamada RNA transportador. E o RNA transportador, através de uma trinca de informação que ele tem aqui, ele traz consigo um aminoácido. O aminoácido é o tijolo da proteína, o tijolinho da proteína. Olha só o que vai acontecer. Ribossomo lendo a mensagem do RNA mensageiro, RNA transportador codificando a mensagem e formando-se as proteínas aqui. Olha que bonito que é o processo, né? A proteína vai acontecendo, o RNA transportador vai sendo descartado, e quando tiver tudo pronto, quando o final acontece, a proteína ela ainda faz uma dobra tridimensional, e agora ela é funcional. Uma graça isso, não é? Não é perfeito tudo isso? Então, vocês percebem que não há simplicidade na vida. A vida ela é complexa. E essa informação complexa aponta para um criador, aponta para um designer. É impossível, absolutamente impossível, que o acaso faça algo de tamanha eficiência, faça algo de tamanha complexidade. É demais para o acaso. Ah não, Ellison, eu creio no acaso. Eu creio que o acaso melhora as coisas, que o tempo é a chave para tudo. Não é. Por exemplo, nós temos 3 moleques, né? Samuel de 12, Estevão de 9, Danielzinho de 6. Se eles ficarem um dia no quarto deles, né? É o quarto tamanho família lá, para os 3. Se eles ficarem um dia no quarto deles, vocês vão perceber que a coisa começa a ficar bagunçada. Mamãe coloca tudo em ordem e os meninos deixam em desordem. Mas vamos supor agora que nós tiremos os 3 do quarto. Você acha que aquela desordem que eles fizeram, aquilo se arruma sozinho? Não, né? Tá, mas vamos dar tempo ao tempo, vamos dar uma semana. Ninguém entra no quarto por uma semana, eu volto lá. Você acha que o quarto vai estar melhor ou pior? Pode ser até que esteja pior, né? Então você vai ter, quem sabe, alguns insetos chegando ali. Quem sabe pode ter uma maçã que eles deixaram
e aquilo apodreceu, a coisa não vai estar boa. Eu não espero chegar no quarto deles uma semana depois e ver a cama arrumada, o guarda-roupa em ordem, os brinquedos ali bem colocados. E depois de 100 anos, será que isso muda? E depois de bilhões de anos, isso muda alguma coisa? Não muda nada. Mas é esse pensamento que muitos professores querem colocar na cabeça dos jovens. Que, não, uma semana, a complexidade da célula não dá para formar. Mas quem sabe em bilhões e bilhões e bilhões de anos? Será que dá? Claro que não. Vamos ver de novo esse vídeo? Que agora você vai olhar com outros olhos. Olha só. Novamente a célula, membrana plasmática, semipermeável, você já sabe. Mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, está tudo aqui. Vamos para o núcleo. Lá nós temos a informação. Dentro do núcleo, o centro da informação, o cromossomo. Você tem 46 em uma célula. Vamos pegar só um. Eu puxo a linha do cromossomo e tenho aqui, visivelmente, o DNA. O DNA é uma cadeia de dupla hélice, né? Nós temos os nucleotídeos e as bases nitrogenadas. Vocês se lembram das letrinhas aqui? Informação, a informação da vida. Então lá está o DNA. E aí chega a nossa enzima, a RNA polimerase. Ela abre a fita de DNA. E agora, pela geração, pelo código, vão se formando estruturas e vai dar origem ao RNA. Mas não qualquer RNA, um RNA mensageiro. Ele vai ter a informação para a codificação de proteínas. O RNA mensageiro é formado, isso dentro do núcleo. Dentro do núcleo. Mas ele sai porque o ribossomo está fora do núcleo, ele está lá no citoplasma. Então o RNA mensageiro, ele é cortado para ficar apenas as coisas importantes, né, para a informação. Ele sai do núcleo, faz uma viagem aqui, sai do núcleo, está no citoplasma e vai fazer contato com quem? Com os ribossomos. E agora os ribossomos, eles vão ler o código. E à medida que eles vão lendo o código, eles chamam outro RNA, chamado RNA transportador, que vai ter os aminoácidos. O aminoácido é o tijolinho da proteína. Então, à medida que essa trinca, né, dependendo dessa trinca, nós vamos ter um aminoácido diferente. Nós temos 20 tipos diferentes de aminoácidos. E agora a leitura começa. Olha só, a dança das letrinhas, a dança da informação. RNA mensageiro é lido pelo ribossomo, vem RNA transportador, a informação é codificada, os aminoácidos são colocados em sequência e vai se formando a proteína, que é uma sequência de aminoácidos. No final do processo, a proteína ela se dobra, né, em si mesma de uma forma tridimensional e ela agora é funcional. Que lindo isso. Então, Deus verdadeiramente é maravilhoso. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Eu não quero me adiantar com o tempo. É que nessas questões, às vezes, eu me empolgo, né? Então, isso daqui vocês já sabem. Cromossomo, DNA e informação gerando vida. Fizeram uma pergunta uma vez para o doutor Enéas. Vocês lembram do Enéas? Né? O Enéas tinha uma barba desse tamanho. E ele tinha na televisão, como ele foi candidato a presidente, ele tinha 30 segundos. E ele ficou famoso porque ele falava de uma forma muito rápida, né? Era um ataque lalia. E no final, meu nome é Enéas, né? Era sempre assim. E a gente lembra desse político, Enéas, por essas questões. Mas vocês sabiam que ele era um renomado cardiologista? Os cursos de eletrocardiograma do doutor, professor Enéas, eles eram extremamente concorridos. Ele não era um cristão, ele não participava de uma igreja. Mas perguntaram ao doutor Enéas: doutor Enéas, o senhor acredita em Deus? E ele disse: eu acredito. E ele mostrou por que ele acredita. Eu vou usar dados mais específicos do que ele fez, mas o raciocínio foi o seguinte: vamos pegar um cromossomo apenas. Um cromossomo. Um cromossomo tem cerca de 3 bilhões de nucleotídeos.
Cada nucleotídeo vai ter uma base nitrogenada. A base nitrogenada é aquela letrinha. Sabe aquela letrinha na confecção de proteínas? Aquilo é uma base nitrogenada. Perfeito. Então você tem em um cromossomo, na sua célula, cada célula, você tem quantos cromossomos? 46 cromossomos em cada célula. 46 cromossomos em cada célula. Quantas células você tem? Mais ou menos? Quantas? 30 trilhões. 30 trilhões. Tá. Vamos pegar uma célula só, um cromossomo só, tá? Um cromossomo, 3 bilhões de nucleotídeos, 3 bilhões de bases nitrogenadas. Perfeito. Preciso da ajuda de vocês, hein? Vamos chamar isso de bit, né? Pessoal que conhece a linguagem binária aí, menor unidade de informação, bit. 3 bilhões de bits você tem de informação no cromossomo, 3 bilhões de bits. Vamos pensar que uma letra tem mais ou menos 6 bits. Uma letra, 6 bits. Quantas letras você vai ter de informação no nosso cromossomo? Vamos ver, vamos fazer uma conta aqui. 3 bilhões dividido por 6. Vamos arredondar? 3 bilhões dividido por 6. 500 milhões de letras, não é? 500 milhões de letras, perfeito. Vamos agora pegar uma palavra com mais ou menos em média 6 letras. 500 milhões dividido por 6, vamos arredondar para 80 milhões? Então, 80 milhões de palavras contidas em um cromossomo. 80 milhões de palavras, vocês estão comigo? Essa é a informação que tem um cromossomo. Vamos pegar um livro, pegar uma página de um livro denso, uma página de um livro, 400 palavras, para arredondar. Então vamos fazer aqui 80 milhões por 400. Vamos fazer essa conta? Eu já tinha feito aqui. Vai dar 200 mil páginas num cromossomo. Informação da vida, condizente a 200 mil páginas. Vamos fazer agora 200 mil páginas. Vamos ver um livro denso. Vamos colocar ali 500 páginas, 400 páginas. Vamos pôr 500 páginas. Então, quantos que é 200 mil